empreendedores que resolveram investir sem fronteiras. Para eles, o Brasil ficou pequeno e os produtos e serviços passaram a ser exportados. Aqui você conhece empresas que produzem no país, mas também estão ganhando dinheiro no mundo inteiro. Esse é o programa Pé pra Fora, seja muito bem-vindo. O meu bate-papo informativo hoje é com o velho conhecido aqui do canal Empreender, o Gustavo Reis, que é analista de competitividade do Sebrae. Bem-vindo, Gustavo! E nós vamos conhecer agora uma ideia inovadora. O aplicativo que preza pela segurança dos alunos. A tecnologia é bem funcional. Os pais das crianças baixam o app, apertam um botão antes de saírem de casa para buscar os filhos na escola e pronto! Esse comando avisa a escola que os pais estão a caminho ou se aproximando. Quando eles chegam na escola, as crianças já estão prontas para sair. Parece simples, mas essa tecnologia trouxe tanta segurança para pais e alunos e começou a ser usada lá fora no exterior. Vamos conferir. Costumo dizer que a School Guardian surgiu por eu ser pai. Eu fui buscar 2 dos meus 3 filhos na escola num determinado dia, demorou muito mais do que o habitual e já trabalhava com tecnologia naquela época, então comecei a idealizar uma solução para aquela realidade caótica da saída dos alunos, tanto na perspectiva de segurança como de trânsito e de tempo que se perde. E aí, ainda lá na fila, esperando para buscar, para que meus filhos aparecessem, na verdade, né? Já estava 40 minutos lá, esperando para que eles aparecessem, liguei para o meu sócio e a gente começou a discutir uma solução viável para aquilo. Uma vez que a gente entendeu que, do ponto de vista tecnológico, existia a possibilidade de resolver aquele problema, a gente passou a conversar com primeiro diretores, depois funcionários da escola e pais, para entender se aquela demanda era só uma percepção nossa ou se era alguma coisa que realmente impactava de forma negativa a vida das outras pessoas. E uma vez que a gente entendeu isso, a gente passou a desenvolver a solução em etapas. Então a gente começou com uma versão beta, digamos assim, né, experimental do negócio, e à medida que a gente foi entendendo a melhor maneira de usar aquilo, a gente foi evoluindo. E hoje é uma plataforma já bem maior assim, do que aquele aplicativo inicial de 2013. A School Guardian nasceu olhando para aquele momento de saída dos alunos da escola, mas ao longo dos anos veio crescendo para uma solução de segurança. Então a gente entrega hoje para as escolas que são nossos clientes, tanto no Brasil como em outros países, diversas funcionalidades que vão desde a hora que o estudante sai lá de casa para ir para a escola até a hora que volta, passando por localização indoor na escola, registros de entrada e de saída, o que dá para a escola a capacidade de ter uma lista de todo mundo que está dentro da escola e, se quiser, até em que sala, por exemplo, para se tiver uma emergência como um incêndio e precisar evacuar a escola, a gente conseguir fazer isso de maneira mais rápida e menos traumática possível para todo mundo. A escola também consegue ter a gestão de autorizações de saída, então os pais, por meio do aplicativo, conseguem dizer: essa pessoa pode buscar meu filho, e a escola passa a ter lá na portaria nome, foto e um documento de identificação dessas pessoas autorizadas. Então a chance de que a criança saia por engano com uma pessoa não autorizada diminui sensivelmente, né? Porque a gente vai dando essa informação para quem está ali na ponta, ali na escola, e facilitando a vida dessas pessoas, né? Por fim, eu costumo dizer que é benefício colateral. O trânsito, que é sempre complexo no entorno da escola, em especial nos momentos de saída, acaba sendo facilitado também, uma vez que a gente consegue avisar com antecedência que os pais estão chegando, a pé ou de carro, seja lá como for. Então, quando os pais chegam na escola, as crianças já estão prontas para sair. A gente tem como principais clientes as escolas, que podem ser públicas ou privadas, mas atualmente a gente atua com as privadas, pelos processos e pelas necessidades, na verdade, das escolas públicas, que infelizmente no Brasil ainda estão
buscando mais soluções pedagógicas do que de gestão, pela necessidade, pela infraestrutura e por tudo isso. Então a gente tem atuado desde o começo com as escolas privadas aqui no Brasil. Em outros países, como os Estados Unidos, a nossa estratégia já passa rapidamente para as escolas públicas. A atração de pais para o uso da ferramenta, para que baixem o aplicativo e que usem no dia a dia, passa no primeiro momento pela comunicação que as próprias escolas fazem para os pais. Até para que as escolas sempre fiquem seguras, porque é uma informação super relevante lá dos pais, a gente não entra em contato diretamente com os pais. Sempre é a escola que faz essa comunicação, mas a gente fornece peças de comunicação que a escola pode customizar, inclusive botar sua logomarca e tudo, e disparar para os pais ou usar como elas estão. Depois disso, o próprio aplicativo tem alguns lembretes possíveis que a escola pode configurar. Por exemplo, diariamente mandar um oi mãe, oi pai, lembra de apertar o botãozinho ali quando você estiver vindo buscar as crianças. E até notificações automatizadas de quando os pais, perto da hora da saída, se aproximam da escola. A gente fala, se você estiver indo lá para a escola, lembra de usar o aplicativo. Então isso passa também por esse momento. Desde 2015 a gente já começou a explorar oportunidades fora do país, inclusive por programas de internacionalização promovidos inclusive pelo SEBRAE, entre outros atores como o Ministério de Desenvolvimento Econômico e de Relações Exteriores, e tem outros aí também que eu vou acabar me esquecendo, mas a gente já vem olhando e tentando aprender esse processo de internacionalização, aprender pra gente, o que funciona pra gente. No entanto, e a gente já tinha alguns clientes antes da pandemia, no entanto a necessidade que a pandemia trouxe de organizar os fluxos de saída dos estudantes, diminuindo aglomerações, acabou nos favorecendo. Então, nossos primeiros clientes nos Estados Unidos, por exemplo, vieram durante a pandemia. A gente já tinha antes clientes no Paraguai e alguns experimentos aí em alguns outros países, mas começou a se concretizar isso durante a pandemia. Então, o produto já estava pronto para fora, não só traduzido para espanhol e inglês, mas também adaptado em termos de realidade. A gente já vinha estudando esses países, em especial países da América Latina e Estados Unidos. E aí, com isso, como a gente estava pronto e o momento pediu, acabou disparando, digamos assim, mais interesse das escolas em outros países. Cada país tem uma necessidade tributária diferente. No México, por exemplo, a gente precisa ter uma espécie de CNPJ lá, mesmo não sendo residente, a empresa não estando no país, a gente precisa ter um cadastro lá para recolher o imposto de valor agregado, IVA, que eles têm naquele país. Então vai dependendo muito. Mais recentemente a gente abriu a empresa nos Estados Unidos, então a gente também consegue fazer, dependendo dos acordos tributários entre os países, a gente consegue também emitir essa cobrança por meio da empresa americana e muitas vezes vai ficar melhor. Mas essa questão tributária de pagar alguma coisa em outros países vai depender de cada país, no fim das contas. E a tecnologia, sim, ajuda demais facilita a entrega em qualquer lugar. Hoje a gente tem clientes, por exemplo, na Malásia, em Kuala Lumpur. Eu nunca estive lá, foi tudo remoto. Claro que você tem de lidar com o fuso horário, mas tirando isso, fica super simples entregar o que a gente faz em qualquer lugar do planeta. Hoje a Discover tem 10 pessoas aqui no Brasil e mais uma pessoa nos Estados Unidos, lá focada em venda. Aqui a equipe é distribuída, digamos assim, entre desenvolvimento, já que a gente é uma plataforma de software, então tem um time de desenvolvimento, tem gente de marketing, gente de atendimento ao cliente e gente de vendas. Atualmente a principal dificuldade como empreendedor tem sido nas vendas. Eu preciso aprender melhor como usar marketing digital em favor da empresa e acelerar esse processo comercial. Acho que esse é minha dor principal atualmente. A
gente tem uma relação, vem construindo uma relação muito próxima com os nossos clientes. Acho que esse é um grande ponto para melhorar a fragilidade. A gente tem uma área muito ativa de suporte ao cliente, de atendimento ao cliente, que tem como meta falar com os clientes recorrentemente. Do outro lado, ou pela mão oposta, a gente abriu um canal para que os clientes, por exemplo, votem no que eles querem ter na ferramenta. Então, vários clientes dão sugestões e pedem melhorias ou pedem novas funcionalidades. E dessa maneira a gente define quais são as nossas próximas rodadas de desenvolvimento. Então, é uma forma de não só melhorar, mas como trazer coisas que precisa para o cliente. Isso, em teoria, não só aumenta a nossa permanência no cliente, já que a gente está entregando mais valor, e o valor que o cliente precisa, não o valor que a gente acha legal ou necessário, mas também aumenta o ticket, né? Porque são funcionalidades novas que muitas vezes vão gerar produtos novos e aí acaba também sendo saudável para o negócio como um todo. E nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o programa Pé pra Fora. No primeiro bloco, você acompanhou como funciona a tecnologia do School Guardian, um app que trouxe tanta segurança para pais e alunos que começou a ser exportado. E eu continuo aqui com o especialista do Sebrae, Gustavo Reis. Bem-vindo novamente, Gustavo. Muito obrigado, Bruno. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, falando um tema que é super importante para o pequeno negócio, que é a internacionalização. A gente quebra aquela ideia que internacionalização é só para grandes, só para commodity. O pequeno negócio também tem todo o potencial de internacionalizar seus produtos e serviços. Gustavo, uma ideia genial é que virou um grande negócio, né? E garantir aí, trazer mais segurança, principalmente para os alunos ali que transitam, né, de dentro para fora da escola, passando aí segurança não só para os pais, mas para as crianças, né, para os alunos em geral e também para a instituição, né? Uma ideia genial, né, Gustavo? Muito bom, né? Você pegar uma ideia da necessidade, né? Então mostra esse comportamento empreendedor, né? E você pega essa necessidade e junta com tecnologia, junta com inovação. Isso é receita de sucesso, né? E tanto é que ele já está colocando esse produto, esse serviço dele em outros países. E o mais legal dessa história toda é como é que ele começa, né? Uma necessidade pessoal, começa conversando com aquela figura que está ali na porta da escola, conhece o movimento, ele foi buscar as informações todas para que essa oportunidade se tornasse um negócio. Ou seja, foi de uma dificuldade que ele tinha, né? Ali sentindo na pele como pai, né? Buscando ali os filhos dele, ou o filho ou a filha, que ele decidiu investir, tirou ali do próprio bolso para investir nessa ferramenta, nesse app, nesse aplicativo que tem dado tão certo não só no Brasil. Eu particularmente não conheço ainda esse aplicativo, não sei se aqui na capital do país já existe alguma escola. O exemplo, eu acho que é a Maplebeer, que é aquela escola canadense, ele implementou esse sistema, trouxe essa ferramenta para São Paulo, para a cidade de São Paulo, mas que já se expandiu para várias regiões do Brasil e também até para fora, né, Gustavo? Não, exatamente. Assim, então ele tem essa necessidade, né? Ele pegou um nicho de mercado, né? Se você tem estudante, escola, pais ali agoniados nesse corre-corre do dia, ele traz uma aplicação, resolve uma necessidade, né? Tempo, né, uma questão rara que está todo mundo discutindo nesse tempo, como é que faz. É mais em trânsito hoje em Brasília, São Paulo, que é sempre uma loucura. E quando ele tem esse link com a escola e traz uma solução para os pais, onde esses pais conseguem ficar mais tranquilos com a segurança do seu filho, né, esse bem mais precioso que a gente tem, cara, isso é golaço, né? Ele conseguir trazer e ganhar dinheiro com isso, né? Acho que o empreendedorismo, né, além da questão do empreender por necessidade, empreender por oportunidade. Acho que ele conseguiu ali fazer um fechamento muito interessante numa real necessidade e uma solução de mercado muito legal. Gustavo, o Sebrae oferece algum curso nessa área de tecnologia e inovação para que o empreendedor, aquele empreendedor que quer investir em uma ferramenta como essa, em um aplicativo como esse, tem algum curso específico, algum workshop que o Sebrae oferece para o empreendedor para que ele possa investir em um app como esse?
Sim, a gente tem vários cursos, não necessariamente aqui esse curso técnico de montar um sistema, mas a primeira coisa é modelagem de negócio, né? A gente tem vários cursos hoje que trabalham esse comportamento empreendedor, ajudando essa pessoa a identificar oportunidades, né, como essa da escola. Depois disso, a gente começa a modelar esse negócio, pegar essa ideia e falar, ok, vamos pegar essa ideia agora, vamos começar a trabalhar ela. Qual vai ser a agregação de valor que você tem para o seu cliente? Como é que você vai custear essa ideia? Como é que você vai se relacionar com o cliente? Isso vem um par e passo, né? Você vai fazendo isso aos poucos, vai construindo, até chegar a um ponto lá, pô, entendi meu produto. E aí a gente também consegue fazer conexões com o mercado, com a questão de financiamento, apresentar essa ideia para possíveis investidores, ou até mesmo assim, ok, você não tem um investidor agora, você vai precisar colocar seu recurso, mas como é que você faz isso de forma sustentável também, para não sair colocando todo o seu dinheiro da sua vida, que você fez aquela economia de repente no negócio, mas ir testando rápido e barato, para que depois aí você vai amadurecendo essa sua ideia de negócio. E além disso, a parte de internacionalização. Feito isso, como é que você faz para alcançar esse mercado lá fora? E é interessante, quando a gente fala de escola, escola tem em todo lugar do mundo. Pais agoniados para pegar criança também. Mas provavelmente, quando ele leva esse produto para fora, ele vai ter que ter um tipo de adaptação cultural em cima desse mercado. Então ele constrói de acordo com aquela necessidade naquele mercado. Isso tudo tem forma de fazer isso, tem programação para fazer isso, né? Então, assim, o Sebrae tem, e quando no Sebrae não tem, a gente consegue trazer também parceiros que consigam agregar valor nessa capacitação desse empresário, através de consultorias, mentorias, atuação de investimento. Então, assim, dá para fazer, existe uma rede de instituições que nem o Sebrae que consegue apoiar esse empreendedor nessa jornada, digamos assim. E segundo o idealizador, esse app ele reduz em até 75%, né, o tempo ali gasto de deslocamento, né, de deslocamento da própria criança, do próprio aluno dentro da escola, né? E um app, né, Gustavo, que já vem atendendo aí mais de 400 escolas, não só no Brasil, mas no mundo, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Nigéria, Malásia. Então, assim, e são mais de 250 mil alunos, pais, responsáveis, né, instituições que têm se beneficiado desse app, né? Como é que a gente sabe que muito provavelmente esse aplicativo ele já tenha sido copiado, né, por outros empreendedores que decidiram investir numa ferramenta dessa tão importante, né, para agilizar, para dar agilidade aos pais, né, aos alunos. Como esse empreendedor ele pode ampliar o seu negócio? No caso específico, né, do Léo, acho que o idealizador desse app, o nome dele é Léo, ele trouxe para a cidade de São Paulo. Como é que ele pode ampliar esse mercado? O primeiro ponto é entender a capacidade produtiva dele, né? E digamos assim, tá, ok, eu tenho esse aplicativo, se eu expandir, eu dou conta de atender, porque tem que ter esse cuidado também, porque de repente fala, beleza, eu vou de São Paulo, Santa Catarina, começa a colocar muitos estados e essa operação dele começa a ficar muito custosa. Então, primeiro é uma análise de qual é a capacidade dele de aumentar, de expandir o seu negócio, né? Eu acho que também o interessante nessa história toda é que ele consegue pegar tecnologias que teoricamente já estão no mercado, né? Georreferenciamento, né, essa história de trazer esses aplicativos de transporte que você já consegue medir o tempo gasto na viagem. Então você vai juntando várias ideias e vai dando uma outra cara, né? E acho que o mais interessante ainda é mostrar que o Brasil tem essa questão da inovação, né? Você pega um empreendedor, né, que de repente a formação dele trouxe essa ideia de juntar coisas, né, usa a criatividade e transforma aquilo em outro produto, atendendo uma outra necessidade e para um público específico, né? Pais com filhos na escola. De repente eu quero expandir, para pais que têm filho na escola, na idade escolar. Será que isso funcionaria para a idade, sei lá, faculdade? De repente não, né? É um nicho de mercado que ele atende. E para o pequeno negócio é muito importante definir muito, ter foco nesse nicho de mercado, porque às vezes também você vai querer dar um passo maior com a perna e acaba inviabilizando o seu negócio. Então, se ele consegue hoje atender essas 200 empresas, 200 escolas e consegue ser sustentável, 400 escolas, então, está se sustentando, consegue ter lá o seu retorno, consegue ter sua criatividade, aumenta o faturamento, se sustenta, vamos crescendo aos poucos, não precisa dar um passo maior com a perna. E na hora que for dar esse passo, planejamento. Acho que a palavra-chave é planejamento, né? Identificar esse mercado, conhecer esse mercado que ele vai atingir e aí traz para a sua estratégia empresarial e para e passo a gente vai construindo isso junto com ele. A gente até vê aqui em algumas escolas, aqui falando agora
setorizando mesmo, regionalizando, falando um pouco de Brasília, da capital do país, a gente vê até que algumas escolas tentam aí implementar um modelo de comunicação, né, entre eles ali, entre os coordenadores, entre os professores, para que as crianças elas possam sair com mais agilidade, para que elas possam ser entregues aos pais, né? Eu falo isso porque eu tenho uma filha e ela estuda em uma escola e lá eles usam aquele rádio, tipo o rádiozinho de walkie-talkie, né? O velho walkie-talkie, né? Acho que você é da minha época e tal, né? Que a gente brincava de walkie-talkie ali quando criança. Então, assim, isso acaba facilitando um pouco, mas não é tão efetivo, né? Assim, porque a pessoa pode não escutar, o rádio pode estar num ambiente com muito ruído e a pessoa que está ali, né, o coordenador ou o professor não escutar aquele chamado do colega ali de trabalho para que ela possa trazer a criança, né, o aluno para a entrada da escola, né? Eu acho que o interessante é quando ele traz essa questão da inovação e coloca no celular, essa história toda, e todo mundo está com o celular na mão, né? Então você já evita, né? Você tem um walkie-talkie, um celular, um fone, alguma coisa. Então a figura da escola tendo isso na mão, o pai tendo essa conversa direta, acho que esse é o grande ganho. Ele conseguiu, né, reduzir tempo, conseguiu reduzir a ansiedade e, querendo ou não, pai de aluno é um bicho agoniado, né? Então, assim, os pais ali ficam assim, cadê meu filho? Cadê aquela confusão na sala de escola? Isso ele conseguiu organizar, trazendo uma paz no coração dos pais que estão indo, para a escola que tem que entregar essa criança. Ele conseguiu resolver ali duas necessidades muito claras, de comunicação e tempo, né? E todo mundo hoje briga por tempo, né? Vou sair daqui, vou sair correndo buscar meu filho na escola. Pô, se você consegue ter esse tempo muito bem monitorado, pô, é golaço, né? Então, acho que essa vantagem de trazer para o celular, acho que foi a sacada sensacional que ele teve. E graças ao porteiro do estabelecimento de ensino, né, que deu todos os insights, todas as dicas para esse pai que, né, que se transformou aí num grande empreendedor, né? Ele foi na figura que conhece o movimento todo, né? Ele conhece o aluno que sai, aquele pai que chega, o pai que estaciona errado, é o cara que para na faixa dupla ali. Ele conseguiu ter essa visão e conseguiu trazer uma ideia, né? Ele conseguiu, acontece assim, ele pega essa ideia e fala, vambora, então vamos traduzir esse negócio agora todo, vamos botar isso dentro do aplicativo. Ele foi na fonte, né? Assim, e quando você fala isso de mercado, por exemplo, como é que ele fez isso na escola no exterior? Pô, tem que perguntar para aquele porteiro também lá, aquele cara que fica na porta da escola, para entender aquela movimentação e ele adapta o produto dele e fala, beleza, entendi, a necessidade de lá é diferente do de Brasília, por exemplo, e ele consegue rapidamente modelar o negócio dele e fala, entendi, aquela característica daquela escola é assim, é assado, sai desse jeito, os pais param aqui, e aí ele consegue cada vez mais agregando valor nesse produto dele. Sabe, para aquele empreendedor que está nos assistindo agora, qual é a dica, qual a opinião, qual a dica de ouro para que ele realmente possa investir em algo que gere lucro para ele? Bom, a primeira coisa é a questão do planejamento, né? Assim, existe aí uma máxima que o brasileiro gasta 20% planejando e 80% executando. A gente precisa inverter isso, gastar um tempo mais planejando, né, e 20% executando. E essa execução, que ela corra de forma rápida e mais barata. O errar é permitido. Assim, eu acho que o empreendedor brasileiro também tem muita coisa, errei e acabou. Não, errou, erra barato, erra rápido e continua. Isso tem que acontecer com a gente, né? A outra coisa é a questão da cultura da internacionalização dos nossos empresários. O Brasil, por ser um país muito grande, geralmente o nosso empreendedor, quando ele abre um negócio, ele está muito mais atento, vou atender aqui no meu bairro, no máximo em uma outra cidade, e geralmente não pensa nesse mercado internacional. E às vezes é mais fácil tentar no mercado internacional do que de repente tirar um produto, um serviço aqui de Santa Catarina e levar para o Amazonas, levar para o Nordeste. Ele pode fazer isso. Quando a gente está falando de serviço, então, que você não tem que encher container, não tem que encher caixa, não tem que pegar, vai a pessoa, vai tudo pela internet, isso facilita muito o processo. Você pula aquela parte de despacho aduaneiro, Receita Federal. É lógico, isso tudo você tem que estar muito bem regularizado e muito bem planejado. Você tem que ter um back-office na sua empresa, a equipe, muito bem preparada, porque essas coisas você vai começar a ganhar em outra moeda estrangeira, você tem que ter conta bancária, você tem que ter ordem de pagamento estrangeiro. Então essas coisas começam a acontecer, você tem que ter um programa de assinatura. Então essa estrutura, então planejamento, né? Entender que internacionalização faz parte sim do seu negócio, depende da forma que você quer levar isso, né? E ter o suporte, equipe bem preparadas para isso. Porque quando a gente está falando de internacionalização, você está tendo acesso a outras culturas. Isso traz um conhecimento geral para esse empresário que ele começa a ficar diferenciado, ele começa a se destacar, inclusive aqui dentro. A gente não está falando só de exportação, a gente está falando também de importação, de trazer conhecimento e fazer essa roda girar. Então, assim, dicas de ouro planejamento, se cerque das competências necessárias para fazer aquele negócio, né?
e faça, assim, não tenha medo. Errar e errar rápido e barato, assim, meio que a metodologia startup, né? Você vai criando, vai entregando o produto e vai melhorando naquilo no jogo mesmo, né? Então, provavelmente esse aplicativo que ele fez, ele não entregou uma versão completa agora. Ele entregou a primeira versão, testou, entregou a versão segunda e foi. E hoje ele está com um produto, um serviço, né, sensacional, mas provavelmente não foi a primeira versão, isso veio na melhoria no tempo. E com isso o empresário ele consegue acessar esse mercado internacional de uma forma mais segura, reduzindo os seus riscos. Risco sempre vai ter. O que a gente faz é reduzir o máximo que a gente tenha, né, e acessar esse mercado de forma sustentável, competitiva, porque o Brasil tem competência para isso. O que a gente precisa é colocar os empresários na cara do gol, né, e aceitar esse desafio. Ou seja, esse é o resultado, né, Gustavo, de se aliar tecnologia e inovação nos pequenos negócios, principalmente aí nas micro e pequenas empresas. Infelizmente, Gustavo, nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui mais uma vez. Já está virando aí uma figurinha carimbada aqui no canal Empreender. Agradecer sua presença mais uma vez no programa Pé para Fora aqui do canal Empreender. E eu que agradeço. E pode me chamar sempre, que eu adoro falar sobre esse tema. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou aí de casa. Se ficou com vontade de empreender, parabéns! Você já deu o primeiro passo e nem percebeu. Afinal, assistir já é um bom negócio. Até semana que vem.